A história de Timothée Chalamet não é apenas uma ascensão ao estrelato, é uma jornada cheia de transformações inesperadas. Desde seus primeiros passos no teatro nova-iorquino até liderar grandes produções como Duna, sua carreira desafia as convenções e surpreende a cada passo. Número 1. O garoto de Hélio Kitchen. Em um canto emblemático de Nova York, Hélio Kitchen, nasceu Timothée Chalamet no dia 27 de dezembro de 1995. Mas não, Hélio Kitchen já não era aquele bairro perigoso e cheio de crime, mas sim um lugar vibrante, famoso por seus restaurantes e teatros. Neste ambiente, Timothée cresceu rodeado de cultura. Sua mãe, Nikki Flender, uma atriz da Broadway, e seu pai, Marc Chalamet, um editor e tradutor francês, garantem que o pequeno Timothée esteja imerso na arte desde o berço. Ainda assim, sua infância não foi só luzes de teatro e ensaios em casa. No começo, o pequeno Timothée sonhava em ser uma estrela do futebol. Todo verão, durante suas férias na França, ele se jogava com paixão na bola, sonhando com uma carreira profissional nos campos de jogo. No entanto, esse sonho foi se desvanecendo lentamente quando, apesar de sua dedicação, Timothée percebeu que não se destacava o suficiente em comparação com outros jovens. Sua autocrítica foi implacável e, como tudo em sua vida, não lhe deu trégua. Enquanto suas habilidades no futebol ficavam para trás, o cinema batia à sua porta de maneira inesperada. Em 2008, a estreia de O Cavaleiro das Trevas e a atuação de Heath Ledger como Coringa transformaram para sempre sua percepção sobre a atuação. Ver o Ledger soltar sua loucura na tela revelou a ele o verdadeiro poder de ser ator. Foi o empurrão definitivo que ele precisava para mudar de rumo, e embora naquele momento ele não soubesse, estava prestes a começar uma jornada imparável rumo ao estrelato. Timothée já não era apenas mais um garoto sonhando com o futebol, agora ele tinha algo maior em mente e a atuação. A partir daí, seus pais, sempre o apoiando, o inscreveram na prestigiada Escola de Música e Arte Fiorello, a La Guardia, onde nomes icônicos como Al Pacino e Robert De Niro deixaram sua marca. Embora entrar nessa instituição não tenha sido fácil, já que suas baixas notas na escola foram um obstáculo. La Guardia, onde nomes icônicos como Al Pacino e Robert De Niro deixaram sua marca. Embora entrar nessa instituição não tenha sido fácil, já que suas notas baixas na escola foram um obstáculo. Seu talento inato o salvou. Através de uma segunda audição, Chalamet mostrou uma faísca que não passou despercebida e conseguiu um lugar na escola. Número 2. Timothée, no mundo do teatro e da televisão. Após entrar na prestigiada Escola Fiorello La Guardia, a vida de Timothée Chalamet rapidamente se centrou no teatro e atuação. Apesar dos desafios para ser admitido, ele aproveitou cada chance para desenvolver suas habilidades, destacando-se como um dos alunos mais talentosos. Contudo, seu caminho não foi simples. A pressão de estar à altura de lendas como Al Pacino e Robert De Niro, que também estudaram lá, era imensa. Mas, como todo bom drama, seu caminho não foi tão simples quanto poderia parecer. A pressão de estar à altura de nomes lendários como Al Pacino e Robert De Niro, que também haviam passado pelas salas daquela escola, era imensa. Uma das primeiras experiências importantes de Timothée na atuação foi no teatro, e foi aqui que ele começou a descobrir a verdadeira paixão que sentia por estar no palco. Em 2011, ele fez sua estreia no teatro em The Taos, uma produção fora da Broadway, que contava a história de um garoto de 12 anos que estava começando a explorar as primeiras descobertas da sexualidade. Embora fosse um papel relativamente pequeno, foi o suficiente para que Timothée chamasse a atenção de quem assistiu à peça. Ele não era apenas mais um jovem ator, havia algo em sua presença que fazia com que ele se destacasse no palco. Ao mesmo tempo em que desenvolvia sua carreira no teatro, Timothée também começou a atuar na televisão, um meio que lhe oferecia a possibilidade de alcançar um público mais amplo. Seu primeiro grande trampolim foi a série de televisão Lei e Ordem. Embora tenha sido uma pequena aparição, essa série ficou famosa por ser o ponto de partida para muitos atores que depois alcançaram a fama. Nesse momento, Timothée estava começando a dar seus primeiros passos na televisão e, embora o papel não tenha sido significativo, foi o suficiente para que a indústria começasse a notá-lo. Depois, veio Homeland, uma das séries mais populares da época, onde ele interpretou Finn Walden, o filho do vice-presidente dos Estados Unidos.
Originalmente, o personagem dele ia aparecer só em um episódio, mas a atuação foi tão convincente que os produtores decidiram estender sua participação por toda a segunda temporada. Esse papel marcou um ponto importante na carreira dele, já que não só lhe deu mais visibilidade, mas também lhe permitiu mostrar sua capacidade de interpretar personagens complexos e com múltiplas camadas emocionais. Com Homeland, Chalamet recebeu sua primeira indicação importante ao Screen Actors Guild como parte do melhor elenco em uma série dramática. Embora não tenha ganhado, essa indicação colocou seu nome na lista de jovens atores a serem acompanhados. Além disso, sua participação na série foi fundamental para que Luca Guadagnino, o aclamado diretor de cinema italiano, reparasse nele e o considerasse para o papel que mudaria sua vida. Hélio Perman em Me Chame Pelo Seu Nome. Número 3. O papel que mudou sua vida. Me Chame Pelo Seu Nome. Em 2017, o destino de Timothée Chalamet mudou para sempre quando ele assumiu o papel de Hélio Perman no filme Me Chame Pelo Seu Nome. Dirigida por Luca Guadagnino e baseada no romance de Anderson Simon, essa película contava a história de um romance entre Hélio, um jovem de 17 anos, e Oliver, um estudante de 24 anos. No entanto, esse projeto não surgiu da noite para o dia. O caminho para que Chalamet conseguisse o papel foi tão inesperado quanto fascinante. Timothée fez o teste para o papel em 2013, quando a adaptação do livro ainda estava nas primeiras fases de desenvolvimento. A audição foi mais uma leitura do roteiro do que um teste típico, mas foi o suficiente para que Guadagnino percebesse que tinha encontrado seu Hélio. Apesar de ter o contrato praticamente garantido, o filme só começou a ser rodado 3 anos depois, em 2016. Durante esse longo período de espera, Chalamet manteve sua motivação e continuou se preparando para o que, sem saber na hora, seria o papel que definiria sua carreira. O desafio de interpretar Hélio não era algo que Timothée levasse na brincadeira. Para esse papel, ele teve que aprender a tocar violão e piano, além de melhorar seu italiano, já que o filme se passava em uma vila na Itália. Na verdade, em um dos primeiros testes, quando perguntaram se ele sabia tocar piano, Timothée respondeu que sim sem hesitar, embora não tivesse tocado desde os 12 anos. Esse detalhe o obrigou a fazer aulas intensivas de música para estar pronto para as filmagens. Mas seu domínio do francês, a língua do pai, deu um diferencial especial que Guadagnino aproveitou para adicionar ainda mais autenticidade ao personagem Hélio. A relação entre Chalamet e seu colega de cena, Armie Hammer, que interpretava Oliver, também foi crucial para o sucesso do filme. Embora não se conhecessem no começo, durante o processo de filmagem eles formaram uma amizade que se refletiu na química palpável que mostraram na tela. Guadagnino, com seu estilo particular, os incentivou a improvisar e a se deixar levar pela naturalidade das emoções que surgiam entre eles. Uma anedota curiosa é que, no primeiro ensaio, o diretor pediu que eles representassem uma das cenas mais íntimas, o beijo entre Hélio e Oliver. Essa experiência ajudou os atores a entrarem rapidamente na pele de seus personagens, e foi um indicativo do nível de confiança que se estabeleceria no set. As filmagens de Chame-me Pelo Seu Nome não foi como um filme tradicional. Segundo os atores, o clima no set era quase familiar, descontraído e sem grandes pressões. Guadagnino conseguiu criar um ambiente de confiança onde as emoções podiam fluir livremente, e essa atmosfera foi vital para que Timothée pudesse explorar todas as camadas emocionais de Hélio, desde as cenas de amor até os momentos mais introspectivos. Chalamet mostrou uma profundidade e uma maturidade que surpreendeu tanto críticos quanto espectadores. Chalamet mostrou uma profundidade e uma maturidade que surpreendeu tanto críticos quanto espectadores. Número 4. Depois do sucesso. Novas fronteiras para Timothée Chalamet. Após o sucesso estrondoso de Me Chame Pelo Seu Nome, Timothée Chalamet acordou em um mundo completamente diferente. Ele passou de ser um ator independente promissor a uma das jovens estrelas mais cobiçadas de Hollywood. Mais longe de se deixar deslumbrar pela fama, Timothée mostrou que o que ele tinha não era só sorte, mas um talento bem cultivado e uma dedicação inabalável à sua arte.
Uma vez que Unixame pelo seu nome o colocou no mapa das grandes ligas, as ofertas de trabalho começaram a chover. No entanto, Timothée não se deixou levar pela tentação de aceitar qualquer papel. Em vez de se apressar, ele decidiu ser muito seletivo e cuidadoso com os projetos que escolhia. Seu próximo grande filme foi o Hot Summer Nights, um drama criminal em que ele interpretou Daniel, um jovem que se envolve com o tráfico de drogas, junto com o criminoso mais perigoso de Cape Cod. Embora o filme não tenha sido um grande sucesso de crítica, serviu como uma oportunidade para que Timothée mostrasse outro lado, o de um garoto rebelde preso em circunstâncias difíceis. Os críticos, inclusive aqueles que não adoraram o filme, concordaram que a atuação de Chalamet era o ponto alto. Depois chegou a vez de Lady Bird, um filme dirigido por Greta Gerwig. Timothée interpretou Kylie, um jovem com um ar misterioso e enigmático que rouba o coração da protagonista, Christine. Interpretado por Saoirse Ronan. Embora seu papel não fosse central na trama, a química entre Ronan e Chalamet era inegável. Este filme foi muito bem recebido pela crítica e se tornou um favorito na temporada de prêmios, recebendo várias indicações ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA. O ano de 2018 foi crucial para Timothée, já que ele não só trabalhou em projetos que lhe deram visibilidade, mas também o levou a explorar papéis mais desafiadores. Um desses foi no drama biográfico O Beautiful Boy, onde ele interpretou Nick Sheff, um jovem que luta contra o vício em drogas. Baseado em uma história real, este filme representou um grande desafio para Timothée. Ele se mergulhou completamente na preparação para o papel, lendo as memórias de David Sheff, o pai de Nick, e visitando centros de reabilitação para entender melhor o mundo das dependências. Chalamet não só estudou intensamente, mas também se comprometeu fisicamente com o papel. Para interpretar Nick de forma convincente, ele perdeu 10 quilos, apesar de já ser bem magro. Esse compromisso com seu personagem impressionou tanto o público quanto a crítica, que elogiaram sua interpretação por ser devastadoramente realista e emocionalmente crua. Embora Beautiful Boy não tenha sido um sucesso de bilheteira, se tornou um dos filmes mais comentados do ano graças às atuações de Chalamet e Steve Carell, que interpretava seu pai. Número 5. Timothée Idol. Um novo horizonte na ficção científica. Depois de ter consolidado seu lugar na indústria cinematográfica com uma impressionante série de papéis dramáticos, Timothée Chalamet estava pronto para enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira: protagonizar Duna, a esperada adaptação cinematográfica da lendária novela de ficção científica de Frank Herbert. Este não seria apenas mais um filme em seu currículo, mas um projeto monumental que o levaria a uma escala de produção completamente nova. E como sempre, Timothée estava mais do que disposto a encarar o desafio com o mesmo compromisso que havia mostrado em seus trabalhos anteriores. O papel de Paul Atreides, o protagonista de Duna, é um dos personagens mais icônicos da ficção científica. Trata-se de um jovem nobre que deve enfrentar seu destino enquanto luta para sobreviver no perigoso e desértico planeta Arrakis. Este não era simplesmente mais um papel para Timothée. Era uma oportunidade para mostrar que ele podia carregar nas costas um dos filmes mais ambiciosos da última década. E, claro, ele fez isso de maneira brilhante. O processo de preparação para Duna foi intenso. Fiel ao seu costume de estudar a fundo cada personagem, Timothée se mergulhou no mundo criado por Herbert, lendo a novela para entender melhor a complexidade de Paul Atreides e sua evolução ao longo da história. Além disso, as filmagens aconteceram em vastos desertos, o que lhe permitiu experimentar em primeira mão as duras condições em que seu personagem também precisava sobreviver. Para Chalamet, isso não era apenas um desafio físico, mas também uma oportunidade de aprofundar na psicologia do jovem herói. O que tornava Duna um projeto tão empolgante para Timothée não era só a oportunidade de trabalhar em uma superprodução de ficção científica, mas também um impressionante time com o qual ele teria a chance de colaborar. Dirigida por Daniel Villeneuve, um dos diretores mais aclamados dos últimos anos, Duna prometia ser uma obra-prima visual e narrativa.
Villeneuve, conhecido por filmes como A Chegada e Blade Runner 2049, se especializa em histórias complexas e emocionalmente profundas, características que se alinham perfeitamente com o estilo de atuação de Chalamet. O elenco de Duna também foi um verdadeiro desfile de estrelas, com nomes como Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Oscar Isaac. Para Timothée, trabalhar ao lado de atores desse calibre era tanto uma honra quanto uma motivação extra. A química entre o elenco era palpável, e isso se traduziu em atuações intensas e bem matizadas, algo que Villeneuve buscava para dar vida aos ricos personagens do universo de Duna. Um dos aspectos mais intrigantes do filme foi a relação entre Paul Atreides e Chani, interpretado por Zendaya. Embora seu personagem não tenha tanto tempo de tela nesta primeira parte, a conexão entre os dois atores foi evidente desde o começo, o que deixou os fãs empolgados com o que virá nas sequências. A amizade entre Timothée e Zendaya, fora das filmagens, também acrescentou uma camada de autenticidade às suas interações na tela, fazendo com que cada cena juntos fosse ainda mais intensa e emocional. As filmagens de Duna foram uma experiência cansativa, mas extremamente gratificante para Timothée. As longas jornadas sob o sol escaldante, as cenas de ação desafiadoras e o peso emocional da história fizeram desta produção uma das mais intensas de sua carreira. Mas, como sempre, Chalamet não se intimidou. Pelo contrário, ele abraçou cada momento, ciente de que estava participando de um filme que não só impactaria o público, mas que também teria um lugar especial na história do cinema de ficção científica. Quando Duna estreou em 2021, a reação foi esmagadoramente positiva. O filme foi aclamado por sua impressionante cinematografia, sua fiel adaptação do romance original e, claro, pelas poderosas interpretações de seu elenco, especialmente a de Timothée. Sua interpretação de Paul Atreides foi elogiada por seu equilíbrio entre vulnerabilidade e determinação, mostrando mais uma vez que ele era capaz de encarnar personagens complexos e multifacetados. Número 6. Timothée Chalamet e o futuro. Entre superproduções e cinema autoral. Depois do sucesso estrondoso de Duna, Timothée Chalamet alcançou um novo nível em sua carreira, se consolidando como um ator capaz de transitar entre o cinema autoral e as grandes superproduções de Hollywood. Embora seu papel como Paul Atreides o tenha catapultado para a fama global, Timothée não perdeu de vista suas raízes no cinema independente e sempre soube manter um equilíbrio entre projetos de alto orçamento e aqueles que lhe permitem explorar seu lado mais artístico. Um dos projetos mais esperados em que Timothée participou, após Duna, foi o filme De Frente Dispatch, dirigido pelo renomado Wes Anderson. Famoso pelo seu estilo visual único e suas histórias cheias de excentricidades, era um diretor com quem Chalamet sonhava em trabalhar há muito tempo. O filme, que estreou em 2021, é uma coleção de histórias inspiradas em artigos de uma revista fictícia. Timothée interpretou Zeffirelli, um adolescente revolucionário envolvido em uma revolta estudantil em uma das histórias. Diferente do seu papel em Duna, De Frente Dispatch permitiu a Timothée mostrar sua versatilidade como ator em um ambiente completamente diferente. Wes Anderson deu a liberdade para ele brincar com a extravagância e o humor, se afastando dos papéis intensos e dramáticos que marcaram grande parte de sua carreira. O filme foi bem recebido pela crítica e, embora não tenha sido um grande sucesso de bilheteira, serviu para lembrar ao público que Chalamet não estava limitado a um único tipo de cinema. Enquanto isso, o mundo continuava falando sobre sua interpretação em Duna. As sequências já estavam a caminho, e a expectativa para ver Timothée voltar ao deserto de Arrakis era enorme. Mas ele não se deixou absorver completamente pela franquia de ficção científica. Seu próximo grande projeto foi tão inesperado quanto empolgante. Um biopic sobre Bob Dylan. Nesse novo desafio, Timothée assumiria o papel do lendário músico. Em um filme dirigido por James Mangold, a preparação para interpretar Bob Dylan foi intensa. Timothée, como era de se esperar, se mergulhou no estudo da vida e obra do músico, aprendendo a tocar violão e estudando a evolução artística de Dylan.
Esse papel representava outro salto na sua carreira, não só porque lhe permitia interpretar uma das figuras mais icônicas da música, mas também porque mostrava a sua disposição para assumir riscos e explorar novos territórios. Número 7. Uma estrela com um futuro brilhante, preparando o terreno para mais sucessos. À medida que Timothée Chalamet continua subindo no firmamento das grandes estrelas de Hollywood, é evidente que sua carreira não segue um caminho convencional. Longe de ser apenas um garoto bonito da moda, Chalamet mostrou que está comprometido com a evolução artística e o desafio constante. Se tem algo que caracteriza esse ator, é sua capacidade de escolher projetos que não só o mantenham relevante, mas que também impulsionem a novas alturas. E enquanto seus fãs aguardam ansiosamente a estreia da sequência de Duna, Timothée continua explorando novas facetas de seu talento, garantindo que o futuro brilhe ainda mais. O próximo grande passo na sua carreira será o aguardado filme biográfico sobre Bob Dylan, onde Chalamet não só interpretará o lendário músico, mas também assumirá o desafio de cantar e tocar violão na tela. Para muitos atores, isso seria um desafio intimidador, mas para Timothée é uma oportunidade de expandir suas habilidades. Como já fez em papéis anteriores, ele se mergulhou de cabeça na preparação, estudando não só a vida de Dylan, mas também sua técnica musical. A expectativa para esse projeto é altíssima, e os fãs do ator e do músico estão ansiosos para ver como Chalamet vai dar vida a um dos ícones mais influentes da música do século XX. Mas o biopic de Bob Dylan não é o único projeto empolgante que Timothée tem no horizonte. Também se falou sobre sua possível participação na sequência de Me Chame Pelo Seu Nome, dirigida novamente por Luca Guadagnino. Embora o projeto ainda esteja em fases preliminares, os rumores indicam que a sequência seguiria os personagens Hélio e Oliver vários anos depois dos eventos do primeiro filme. Embora a primeira parte já tenha se tornado um clássico moderno, a ideia de uma continuação gerou todo tipo de especulações, e os fãs não conseguem esperar para ver como a história vai se desenrolar. Número 8. Timothée Chalamet e o ícone cultural. Além da atuação, a ascensão de Timothée Chalamet não foi apenas meteórica no mundo do cinema, mas sua influência também permeou profundamente a cultura popular. Seu impacto vai muito além de seus papéis cinematográficos, já que ele conseguiu se tornar um verdadeiro ícone cultural para as novas gerações. Mas o que é que realmente faz Timothée se destacar entre seus contemporâneos e o eleva ao status de símbolo além da tela? A resposta para essa pergunta está na mistura única de sua personalidade, seu estilo e seu talento inegável. O papel em Me Chame Pelo Seu Nome foi, sem dúvida, o catalisador que o catapultou ao estrelato. Mas foi o que veio depois que realmente cimentou seu lugar como uma figura que transcende a atuação. À medida que mais pessoas o conheciam através de seus filmes, também começaram a prestar atenção no seu senso de moda, na sua forma de interagir em entrevistas e na sua peculiar humildade, que contrasta com sua fama crescente. Timothée não é o típico galã de Hollywood. Na verdade, ele desafiou muitas das normas que historicamente definiram as grandes estrelas do cinema. Um dos aspectos mais interessantes de sua ascensão à fama é sua habilidade de se conectar com seu público de maneira genuína. Apesar de ser uma das estrelas mais brilhantes da atualidade, Chalamet conseguiu manter uma imagem autêntica e próxima. Seja em entrevistas ou em eventos públicos, sua maneira de se comunicar é espontânea e sincera, o que lhe rendeu o carinho e a admiração de milhões de fãs ao redor do mundo. Diferente de outras estrelas que podem parecer inacessíveis, Timothée se apresenta como alguém comum, o que reforça sua conexão com o público. Mas se tem algo que realmente definiu seu impacto cultural, é seu estilo único. Timothée quebrou esquemas no mundo da moda masculina, se afastando dos trajes tradicionais e adotando looks arriscados e vanguardistas. Com trajes que combinam cortes clássicos com elementos ousados, cores vibrantes e texturas inovadoras, Chalamet redefiniu como uma estrela masculina pode se apresentar em eventos de tapete vermelho.
Ele não tem medo de experimentar com sua aparência e tem mostrado que a moda pode ser uma forma poderosa de expressão, tanto para homens quanto para mulheres. Suas aparições no Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes do mundo, tem sido um claro reflexo dessa postura. Em uma de suas apresentações mais memoráveis, ele chegou usando uma combinação de alta costura e roupa esportiva, fundindo o elegante com o casual, de uma maneira que só ele conseguia fazer funcionar. Esse enfoque foi elogiado tanto por críticos de moda quanto por seus seguidores, que veem em Timothée alguém que não tem medo de desafiar as convenções e que usa sua influência para ampliar os horizontes da moda masculina. Número 9. Timothée Chalamet e a evolução do ator versátil. Depois de ter demonstrado sua capacidade de atuar em uma variedade de gêneros e estilos cinematográficos, Timothée Chalamet continua se desafiando a cada novo projeto. Desde dramas emocionantes até filmes de ficção científica e comédias leves, Chalamet deixou claro que não quer se encaixar em um único tipo de papel. Sua evolução como ator tem sido constante, sempre buscando formas de explorar diferentes aspectos de sua arte. Nesta cena, veremos como a versatilidade de Timothée o consolidou como uma das figuras mais destacadas de sua geração, um dos aspectos mais impressionantes da carreira de Chalamet. É sua capacidade de abordar personagens que exigem uma profundidade emocional extraordinária. Beautiful Boy é um dos exemplos mais claros disso, onde ele interpreta um jovem preso no inferno da dependência. Esse papel foi um desafio não só pela dureza do tema, mas porque Timothée tinha que mostrar a evolução de seu personagem de maneira autêntica e crua, sem cair em estereótipos. A preparação para esse papel não foi fácil. O ator se mergulhou na leitura das memórias de David Sheff e seu filho Nick, visitou centros de reabilitação e trabalhou incansavelmente para entender a complexidade da dependência. O resultado foi uma interpretação poderosa e profundamente comovente que lhe rendeu múltiplas indicações a prêmios importantes. Mas Chalamet não é um ator que fica preso a papéis dramáticos intensos. Sua versatilidade também lhe permitiu destacar sua capacidade de expressão em comédias e filmes mais leves. Um exemplo disso é sua atuação em Lady Bird, onde ele interpreta Kylie, um jovem enigmático e um tanto pretensioso, que se torna o interesse amoroso da protagonista, Christine, interpretada por Saoirse Ronan. Através desse papel, Chalamet mostrou sua capacidade de criar personagens que, embora sejam menores na trama, deixam uma marca importante. A química dele com Ronan foi inegável. E a combinação de humor e vulnerabilidade em sua interpretação contribuiu para o sucesso do filme, que recebeu múltiplas indicações ao Oscar. Número 10. Os desafios futuros de Timothée Chalamet. De ícone à lenda, esse papel pode marcar um novo marco na carreira de Timothée Chalamet. Interpretar Bob Dylan não vai ser só um desafio interpretativo, mas uma oportunidade de mostrar sua capacidade de se transformar por completo em uma figura histórica. Encarnar Dylan não é só aprender a tocar violão ou imitar sua maneira peculiar de falar, é capturar sua essência rebelde, sua influência na contracultura dos anos 60 e 70, e seu papel como a voz de uma geração que buscava a mudança. A evolução de Dylan, desde um jovem enigmático até um mito vivo, é tão complexa quanto fascinante. E Chalamet vai ter que mostrar todas essas facetas para que sua interpretação não seja apenas convincente, mas memorável. Além disso, o público tem grandes expectativas sobre como Timothée vai lidar com o desafio de cantar no filme. Embora já tenha demonstrado sua habilidade de aprender rapidamente novas habilidades para seus personagens, como fez ao tocar piano e violão em Me Chame Pelo Seu Nome, interpretar as músicas de Bob Dylan é um desafio completamente diferente. Dylan não é só um cantor, é um poeta, e seu estilo musical é difícil de replicar por seu caráter único e inimitável. Chalamet vai ter que mergulhar nesse universo musical, não só para fazer justiça à figura de Dylan, mas também para se conectar emocionalmente com o público através da música. Mas nem tudo no futuro dele está centrado em grandes biopics ou franquias de ficção científica. Chalamet
Ele também deixou claro que quer continuar explorando o cinema independente, esse cinema mais íntimo e experimental, onde pode brincar com personagens complexos e tramas menos convencionais. A participação dele em filmes como De Frente de Spade, de Wes Anderson, é uma demonstração do seu amor pelo cinema artístico, onde ele pode brincar com personagens extravagantes e atmosferas cheias de criatividade visual. Esse tipo de filme permite que Timothée explore diferentes registros de atuação, sem o peso das grandes produções, e é provável que ele continue alternando entre os dois tipos de cinema ao longo de sua carreira.